a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos aqui nesta manhã. Eu convido aos irmãos para abrirem a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Acompanhe a leitura da palavra de Deus dos versículos 3 a 11. Assim diz a palavra do nosso Deus: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a necessidade no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre bom estar reunido com a Igreja de Deus para louvar e agradecer pela oportunidade, pela bênção que Ele nos concede de, em breve, termos mais um candidato ao sagrado ministério licenciado para trabalhar na sua obra. E nestes momentos de finalização de etapa, é sempre importante nós nos voltarmos para as verdades essenciais que estão presentes na palavra de Deus. E o que nós acabamos de ler aqui diz respeito ao crescimento da vida cristã. E algo que todos nós compreendemos facilmente é que onde há vida deve haver crescimento. Se você observar as suas fotos de 5 anos atrás e comparar com as de hoje, você perceberá que houve mudanças nítidas na sua aparência, no seu jeito. E quando nós olhamos para os nossos filhos e no desenvolvimento deles percebemos que não há o crescimento, nós nos preocupamos e vamos até o médico para ver o que há de errado com o crescimento dos nossos pequenos. Mas o desenvolvimento biológico é algo que vai acontecer com você, quer você queira, quer você não queira. Indo para a nossa vida espiritual, parece-me que muitas vezes a nossa preocupação quando não há o desenvolvimento físico, parece que não se segue a preocupação com a ausência de crescimento espiritual em nossa vida. E na epístola de Pedro, ele vem aqui a nos exortar a respeito da necessidade do crescimento da vida cristã, porque Pedro sabe muito bem, quando nós lemos a sua segunda epístola, que ele está prestes a partir para o Senhor, ele está prestes a morrer. E Pedro sabe que diante da igreja de Cristo, há ameaça de falsos mestres, e nessa segunda epístola ele destaca que estes falsos mestres entrariam com erros teológicos e que esses erros teológicos teriam desdobramentos na maneira como eles mesmos estavam vivendo e como a igreja poderia viver. Ao ler a segunda epístola, vemos que esses falsos mestres estavam negando a segunda vinda de Cristo Jesus e, como consequência disso, estavam vivendo uma vida marcada por libertinagem, por imoralidade e por amor ao dinheiro. Muito parecido com o que nós observamos nos dias de hoje, quando olhamos para a vida de falsos mestres que pouco estão interessados no crescimento do rebanho de Cristo.
Então, diante desta realidade do crescimento e de que muitas vezes nós não estamos preocupados com isso, eu quero refletir com os irmãos aqui, nestes versículos, sobre 4 verdades que nós podemos observar aqui nesse texto, que é fundamental, não apenas para a vida do Lucas, que está concluindo uma etapa e dando sequência à sua vida ministerial, como na vida de cada um dos cristãos, a nossa vida, cada um de nós que estamos aqui presentes. E a primeira delas, que nós precisamos ter em mente, se desejamos evidenciar o crescimento em nossa vida, é que precisamos atentar para a fonte desse crescimento. Nos versículos 13 e 4, nós vemos que aqui nos é dito que pelo divino poder do nosso Senhor, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não tem coisa mais frustrante quando a gente é criança. Eu me lembro quando recebia o presente, e aquele presente era um brinquedo, um carrinho eletrônico, e a coisa mais frustrante que tinha era você receber aquele brinquedo e você perceber que você não conseguiria brincar porque estavam faltando as pilhas ali. Na nossa vida cristã, a palavra de Deus ela nos diz que tudo aquilo que nós precisamos, nós recebemos do nosso Deus, pelo seu divino poder, e ele nos diz que isso nos advém pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando nós pensamos a respeito de conhecimento, nós temos a tendência de restringirmos o nosso conhecimento meramente àquelas verdades que a nossa cognição ela pode aprender. Mas sempre quando olhamos para as Escrituras, o conhecimento presente na palavra de Deus, ele diz sempre respeito ao conhecimento pactual, ao conhecimento que advém de um relacionamento com o outro. E a fonte que está presente nesse nosso crescimento, ou seja, os recursos que nós precisamos, eles nos são dados completamente pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande problema é que muitas vezes nós partimos para a nossa vida cristã achando que nós, em nossa própria força, temos os recursos necessários para crescermos espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos diz que isso nos é dado pelo meio do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E este Deus, ele não nos tem deixado desamparado, porque na sequência do texto, ele nos diz que nos foi dado grandes e ricas promessas. Ele aponta para 2 coisas na vida do cristão. Grandes e ricas promessas para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Onde se encontra, ou no que está, a sua esperança? Aquilo no qual nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, determinará a maneira como nós vivemos na época presente. E a palavra de Deus nos diz que o nosso Senhor ele nos concedeu promessas e que por meio dessas promessas nos é dito que nos tornamos coparticipantes da natureza divina e escapamos das corrupções, das paixões que há neste mundo. A palavra de Deus não está dizendo que nós nos tornaremos deuses, mas a promessa que é colocada aqui, ela tem tudo a ver com o contexto no qual Pedro estava inserindo, que aqueles falsos mestres estavam dizendo que a vinda de Jesus ela estava tardando. Esta negação da vinda de Cristo Jesus estava tendo implicações na vida dessas pessoas que estavam vivendo uma vida dissoluta de moralidade, ocupadas apenas com as coisas, com os prazeres que estão presentes nesse mundo. E que a palavra de Deus ela nos diz aqui, é que Deus ele nos concedeu a promessa de que um dia ele retornaria, e a verdade que nós ansiamos, é que um dia a plenitude da participação da natureza divina e o escape da corrupção que há no mundo será algo que se fará presente em nossa vida. Nós hoje já vivemos a tensão entre o já e o ainda não. Nós fomos unidos misticamente a Cristo Jesus, mas nós ainda lutamos com o pecado. Nós ainda lutamos com as tentações que estão presentes no mundo.
Mas se a nossa esperança, ela está na promessa de que um dia o nosso Senhor, Ele retornará, nós já viveremos no momento presente, evidenciando a realidade dessas bênçãos futuras que estão reservadas para nós, para o povo de Deus, de provarmos da excelência moral de Cristo em nosso viver e vivermos para sempre livres, de uma vez por toda, da presença do pecado. No que você tem colocado a sua confiança? Ou quais os recursos, no que você tem se baseado para evidenciar, para experimentar o crescimento espiritual que a palavra de Deus ela demanda de nós? Saiba que tudo aquilo que nós precisamos já nos foi dado de uma vez por todas por Cristo Jesus. E tudo aquilo que nós precisamos no nosso viver é vivermos a realidade do conhecimento pleno, pactual, com aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Segunda verdade que nós vemos aqui, que a palavra de Deus ela nos aponta, ela não apenas nos mostra que todos os recursos ou tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida espiritual plena já nos foi dado em Cristo Jesus, mas ela também nos mostra que há um processo neste crescimento. A partir do versículo 5 nós vemos que a palavra de Deus nos diz que reunindo, pois, toda a vossa diligência, e aí ele diz, associai com a fé essas 7 virtudes que estão presentes. Diferentemente do crescimento biológico, que é algo que acontecerá independente da sua ação, o desenvolvimento orgânico do seu corpo processará independente da sua atuação, nós vemos que o mesmo não é o que acontece na nossa vida espiritual. Muitas pessoas pensam que servir a Deus e viver uma vida cristã plena consiste unicamente em crer em nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, é fundamental que creiamos. Aqueles que foram chamados para a salvação, a eles foi concedido o dom de crer em Cristo. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que há necessidade de nós associarmos essas virtudes todas que estão presentes. E talvez, diante desse desafio que é colocado, nós nos sintamos incapacitados. Mas nós precisamos lembrar daquilo que já nos foi dito, que tudo isso daqui que Deus demanda de nós, Ele já nos deu. Todas as virtudes que estão presentes, que nos é dito, associe a vossa fé à virtude o conhecimento, o conhecimento domínio próprio a perseverança, perseverança a piedade a fraternidade o amor. Tudo isso já nos foi dado em Cristo Jesus. Mas como nós lemos em outra parte da palavra de Deus, é necessário que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que o desejar e o operar, ele provém de Deus. Não pense que o Senhor, Ele realizará toda a obra da santificação na tua vida e você permanecerá passivo nesse processo. Nós sabemos muito bem que a obra da justificação foi a obra realizada de uma vez por todas em nosso viver, em um único ato, quando nós fomos unidos a Cristo Jesus, mas a obra da santificação é necessária em nosso viver e deve ser evidenciada por um crescimento contínuo. Às vezes as pessoas ficam com dúvida a respeito da sua salvação. Ficam buscando provas se elas são salvas ou não. A palavra de Deus aqui nesses versículos, ela nos mostra que se você é uma pessoa que verdadeiramente foi unida a Cristo Jesus, se há vida espiritual existindo entre você, você será a pessoa que associará a sua fé àquilo que Deus já te deu. Ele diz que associa a sua fé à virtude. E o que é a virtude? A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos associar a virtude à nossa fé. Mas se eu não sei o que é essa virtude, como que eu posso associar isso à minha fé? Por virtude nós vemos que a excelência moral no nosso viver deve ser algo adicionado à nossa fé.
E isso não é nada que você precisa trazer por si mesmo, porque nós já sabemos que as excelências de Cristo foram aplicadas em nosso viver. Mas é necessário que nós nos despamos do velho homem e nos vistamos do novo homem. É necessário que nós coloquemos toda a nossa diligência para associarmos a nossa fé às excelências morais de Cristo Jesus. Aqui é dito que a virtude nós precisamos associar o conhecimento. E aqui é algo muito importante, e principalmente para nós que somos presbiterianos cuidarmos, porque nós temos o privilégio de estarmos em uma igreja onde a palavra de Deus e o estudo da palavra de Deus ela é valorizado. Mas nós corremos o risco de acharmos que associar a virtude ao conhecimento consiste apenas em nós termos uma apreensão cognitiva das verdades da palavra de Deus. Mas como nós já dissemos anteriormente, conhecimento está relacionado com o relacionamento pessoal que nós temos com Cristo. E que essas verdades, sim, essas proposições que estão nas Escrituras, nós precisamos ter ciência dela, mas essa ciência, este conhecimento, deve ter um impacto e um desdobramento na nossa vida espiritual. Lembre-se, esses falsos mestres, com a sua teologia falsa negando a vinda de Cristo Jesus, nós vemos que a sua vida, a sua teologia era evidenciada na vida prática. Com o que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados em satisfazer as suas paixões mundanas, vivendo uma vida de moralidade. Eles estavam preocupados apenas com acumular bens nesta época presente, então preocupados unicamente com a afluência material. Mas nós fomos unidos a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando falando à igreja de Coríntios, ele diz, nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo e estamos unidos a Ele, nós precisamos associar a virtude àquilo que nós já temos. Este conhecimento pessoal e pactual que deve ter implicações na maneira como nós vivemos a nossa vida prática. E as próximas virtudes têm tudo a ver sobre como nós lidamos com as coisas boas que Deus nos dá e com as provações que nós enfrentamos na Bíblia. Porque na nossa vida cristã. Porque aqui nós vemos que associa ao conhecimento o domínio próprio. E por domínio próprio aqui nós tendemos a pensar de maneira imediata de que nós precisamos ser pessoas controladas. Sim, isto é verdade. Mas o domínio próprio tem tudo a ver com nós termos o controle sobre as nossas paixões, sobre as coisas boas que Deus tem dado ao nosso viver. A maneira como nós lidamos com as coisas boas da criação que Deus nos dá, evidencia se nós temos esse conhecimento experiencial de Cristo prático em nossa vida. E é por isso que ele nos diz, associe a este conhecimento ao domínio próprio. Só que na vida cristã, ela não é marcada unicamente pelas coisas boas que Deus nos dá. Deus nos dá emprego, Deus nos dá família, Deus nos dá saúde. Mas na nossa vida cristã, nós vivemos em um mundo caído. Além disso, nós estamos em um processo que Deus soberanamente agirá em nosso viver, fazendo com que passemos por provações, a fim de que a nossa fé, a fim de que a nossa vida, ela seja purificada e nós nos tornemos mais participantes e mais parecidos com Cristo Jesus. Como que você tem lidado com as provações, com o fogo da provação de Deus? Porque a palavra de Deus diz que ao domínio próprio é necessário que nós associemos a perseverança. E a perseverança consiste justamente em permanecermos firmes quando tudo ao nosso redor está caindo. E sabe por que nós podemos fazer isso? Porque o próprio Jesus Cristo, quando intercedeu por seus discípulos, ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos perseverar porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, ele a levará até o final. E a palavra de Deus continua dizendo, olha, associa a sua perseverança também à fraternidade e ao amor. Nós temos a tendência de pensarmos na nossa vida cristã e pensarmos no nosso crescimento espiritual
apenas na nossa individualidade, como se a vida cristã consistisse em vivermos a nossa individualidade, a nossa vida espiritual com Deus, em detrimento do fato de que nós fomos unidos à igreja de Cristo Jesus. E é por isso que ele nos diz, associa a perseverança à fraternidade. E o que consiste a fraternidade? O amor aos irmãos, o amor à igreja de Cristo, a igreja de Cristo na qual nós fomos colocados. Conhece aquele tipo de pessoa que, quando você vai exortá-la, ela fala, não, olha, eu estou bem, eu não preciso da igreja. Eu vivo a minha vida espiritual lá no meu quarto, na minha casa, eu vivo a minha intimidade com Deus, eu não preciso de igreja, porque viver com igreja é complicado. A palavra de Deus diz que é necessário adicionarmos à nossa perseverança a fraternidade, o amor pelos nossos irmãos. A Epístola aos Hebreus, ela nos diz que é necessário que nós exortemos uns aos outros a prática do amor e de boas obras. A palavra de Deus nos diz que o Senhor já preparou de antemão um caminho de boas obras para que nós trilhássemos, mas Ele também nos deu a sua igreja, porque é na sua igreja que nós somos incentivados e exortados a praticarmos o amor e a andarmos nesse caminho de boas obras que o Senhor nos disse. E ele fecha com a virtude do amor e associa a fraternidade ao amor. Nós vivemos em uma época marcada pelo sentimentalismo, onde o amor ele é marcado por aquele sentimento que eu nutro pela pessoa e a consequência disso, que o amor ele é eterno até enquanto dure. Mas o padrão de amor que nós temos nas Escrituras não é um padrão meramente marcado pelo sentimento. Porque o amor de Deus demonstrado em Cristo por nós foi um amor evidenciado com ação em uma ação sacrificial, sem olhar aquilo que seria recebido de volta. E nós somos convocados, em nossa vida cristã, a associarmos a todas essas virtudes anteriores, o amor, este amor sacrificial, como coroa sobre todas essas virtudes que estão aqui presentes. Você quer saber se você é crente? Você quer ter um termômetro para a sua vida espiritual? A palavra de Deus, ela nos mostra aquilo que precisamos observar. Ela nos mostra as coisas que nos foram dadas, mas as coisas que necessitam, que são necessárias serem adicionadas à nossa fé. Essas virtudes, elas não serão obtidas pelo nosso esforço próprio, nós não as adquiriremos, mas o Senhor já nos deu, e tudo aquilo que precisamos fazer é colocar em prática aquilo que já nos foi dado. Como que você tem vivido a sua vida espiritual? A sua vida espiritual tem sido marcada unicamente pelo conhecimento das coisas básicas a respeito de Cristo Jesus, do genuíno leite espiritual, mas ela também tem sido marcada por estas virtudes que precisam ser associadas à vida cristã. Lembre-se, o Senhor te chamou para uma vida plena. E esta vida plena que é alcançada no corpo de Cristo está disponível a nós em Cristo. E tudo aquilo que precisamos fazer é associarmos a nossa fé àquilo que o nosso Senhor já nos apresentou. A palavra de Deus nos mostra a fonte. Tudo aquilo que precisamos para vivermos uma vida de piedade já nos foi apresentado em Cristo Jesus. A fonte do nosso crescimento. Ela nos mostra também que há um processo desse crescimento, que é necessário associarmos à nossa fé todas essas virtudes, mas ela também diz respeito aos resultados deste crescimento espiritual. Observe o que, a partir do versículo 8, nós lemos. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Sabe por que é necessário que nós apliquemos toda a nossa diligência, todo o nosso esforço para colocarmos em evidência aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus?
Porque deste crescimento espiritual, o resultado que é esperado em nós, a palavra de Deus nos diz: se isso existir em vós, e se você é cristão, estas coisas existem na tua vida, mas ele não diz apenas existindo em vós, mas se essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, ela deve ser marcada por atividade na obra de Deus. A vida cristã, ela deve ser marcada pela produção de frutos, porque o nosso Senhor nos comissionou, nos chamou para que produzamos fruto, e Ele mesmo nos diz que este fruto permaneça. Mas para que eu, na obra de Deus, eu seja operoso, não seja inativo, e seja frutífero, é necessário que tudo aquilo que foi dito nos versículos anteriores, é necessário que este crescimento espiritual, ele esteja presente. Mas nós não somos robôs. O Senhor não vai operar esta obra em nós a despeito da nossa passividade. E nós vemos aqui que, se essas coisas não existirem, a comparação que é feita é como se você fosse um cego, enxergando apenas as coisas que estão próximas, e como alguém marcado por algum tipo de Alzheimer, de amnésia, esquecido da salvação. Se você olhar para a sua vida espiritual neste momento, com o que você está preocupado? Você está preocupado unicamente com as coisas relativas ao seu conforto próprio? Você está preocupado unicamente com conseguir mais dinheiro para realizar alguma coisa? Ou preocupado em satisfazer os seus prazeres, por mais legítimos que esses prazeres sejam? A palavra de Deus diz que se nós estivermos ocupados unicamente com as coisas que estão próximas de nós, nós estamos vivendo como essas pessoas, como cegos. Lembre-se como que estes falsos mestres estavam vivendo, preocupados apenas com a afluência material e com satisfação dos seus prazeres. A vida espiritual, ela deve ser marcada por crescimento, e o resultado desse crescimento é evidenciado na maneira como nós vivemos a nossa vida cristã, uma vida que deve ser marcada por frutificação, por operosidade, e não por cegueira e por esquecimento. E por fim, na palavra de Deus, nós vemos que há aqui também uma promessa para aqueles que aplicarem toda a sua diligência a adicionar, a associar à sua fé essas virtudes, sabendo que tudo aquilo que precisam para viver uma vida de piedade já foi concedido em Cristo Jesus. E a promessa contida neste crescimento nós vemos nos versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fim último da vida cristã é contemplarmos ao nosso Deus. Nós estamos aqui nesta manhã reunidos para adorarmos a Deus, para ouvirmos a sua palavra, mas o nosso desejo maior é nos vermos livres de uma vez por todas da presença do pecado e vivermos no novo céu e na nova terra, desfrutando da presença de Cristo e da vida plena, da única vida plena que nós podemos ter em nossa existência. Pedro, ele direcionou esta palavra a esta igreja e ele sabia muito bem onde é que estava a sua esperança. Porque no capítulo 3, no versículo 13, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Você deseja a vinda de Cristo Jesus? A vinda de Cristo Jesus é algo que
modifica e te motiva a agir de uma maneira santa e piedosa na época presente? Ou você está tranquilo, achando que do jeito que a vida se encontra, sem a presença dessas virtudes, sem a evidência de uma frutificação e de uma operosidade, está tudo bem? Porque aqui no versículo 10, nós somos convocados a procurar com diligência cada vez maior convocar a vossa vocação e eleição. Uma verdade que nós sabemos da reforma é que a salvação que nós temos em Cristo Jesus, ninguém nos poderá roubá-la. É verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o grande perigo é baratearmos a graça do nosso Senhor e acharmos que a nossa salvação está garantida, independente da maneira como nós vivemos a nossa vida. Então a palavra de Deus nos traz uma exortação aqui nessa manhã. Procure diligentemente, procure confirmar a sua vocação e a sua eleição, porque ele nos diz, porque procedendo assim, não tropeçaremos em tempo algum. E por fim ele termina dizendo, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos tem dado na sua palavra grandes promessas. O Senhor nos tem dito que a obra que Ele começou, Ele levará até o final. Mas nós estamos vivendo aqui no já e no ainda não. E enquanto a realidade da vinda de Cristo não se fizer presente em nosso meio, é fundamental que nós vivemos esta vida de diligência, buscando provar a nossa vocação e a nossa eleição, e sabendo que agindo assim, nós não seremos salvos como que pela chama, mas o que está escrito aqui no versículo 11, nos será amplamente suprida entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele tem vida plena para nós aqui nesta manhã. Deus, Ele concedeu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Ele nos mostra na sua palavra o processo que deve evidenciar, deve marcar a vida cristã de associação dessas virtudes à fé. Ele nos anima e nos mostra o resultado desse crescimento, nos chamando para uma vida de frutificação e uma vida de operosidade na casa do Senhor. Ele nos dá a promessa de que se vivermos de maneira diligente, buscando confirmar a nossa vocação, nos será concedida plenamente entrada no reino do nosso Senhor. E a nossa oração aqui nesta manhã venha a ser para que Deus nos incomode para sairmos da passividade da vida cristã e sabemos que a vida cristã deve ser marcada por atividade. Ela deve evidenciar o crescimento que é derivado da vida espiritual que é em nosso viver. Que você possa orar pela vida do Lucas, para que no seu ministério, que a finalização desta etapa não venha a ser um momento de descanso, mas um momento de uma vida diligente diante da presença de Deus. Que cada um de nós aqui nesta manhã venhamos nos livrar do comodismo, da ilusão de acharmos que basta ficarmos sentados aqui no banco dessa igreja consumindo sermões, que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. A sua salvação está garantida em Cristo Jesus, mas Ele estabeleceu na sua palavra os meios, os processos que evidenciam a realidade da vida espiritual que nós desfrutamos. Que o Espírito de Deus, Ele nos abençoe e que a realidade da vida espiritual que há em nós, ela venha a ser evidenciada não apenas naquilo que nós cremos, mas também na maneira que nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda da sua graça para evidenciarmos em nosso viver o crescimento espiritual que temos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.